Glória a Deus, aleluia. Louva a Deus também pela vida da minha esposa, que está aqui me acompanhando, né? Cantora Larissa, hoje está me ouvindo a garganta, mas na próxima ela vai dar lugar, viu? Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. Louva a Deus também pela vida do pastor amigo, do pastor amigo, né? Por esse convite abençoado. Eu conheço a Claudete também, né? Muito obrigado pelo carinho, por essa recepção maravilhosa. Meus irmãos, vamos estar lendo, né, no texto áudio. Acredito que quase todos, né? A grande maioria está com a revistinha aí, né? Eu ia fazer a leitura em classe aqui, mas como o Hamilton já fez, então já adiantou, já. Glória a Deus. Ia pedir para o irmão ele disponibilizar mais o microfone, porque é difícil eu ler, eu sempre vou passando para os irmãos. Nicole, fica um pouquinho, Nicole estava com a garganta ruim. Nicole lá na sede, quando eles congregavam lá, era a que mais eu pedia para ler, era Nicole. Texto áureo, meus irmãos, que se encontra em Atos, capítulo 8, versículo 4. Todos acharam? Digo amém. Amém. Está escrito assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Felipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Glória a Deus. A igreja pode repetir comigo esse versículo? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Felipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Glória a Deus, irmãos, pode se sentar. Vamos rapidinho, tá bombando para casa já. Glória a Deus. A nossa verdade prática nos diz assim: a igreja só crescerá quando ultrapassar os seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Aleluia. Olha o irmão Kleber. Ainda aqui, está pedindo para o nosso irmão Kleber está lendo para nós a nossa introdução. Aleluia. Glória a Deus. Introdução. Nesta semana, vamos estudar como a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Até então, os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avançado na missão de espalhar o Evangelho. Mas tudo mudou quando Estevão, um dos 7 escolhidos para servir, foi morto por causa de sua fé. Na verdade, Jesus já havia predito em Atos 1:8 que os cristãos seriam espalhados pelo mundo para anunciar a sua mensagem. Muitas vezes, Deus usa circunstâncias para cumprir seus propósitos. Foi isso que aconteceu com a igreja em Jerusalém. Mesmo sofrendo uma grande perda e tendo de sair da cidade, os cristãos não fugiram derrotados. Pelo contrário, eles continuaram firmes, levando as boas novas para outras pessoas. Glória a Deus. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui é que Jesus, no capítulo 1, no versículo 8 de Atos, Jesus já tinha anunciado para os seus discípulos, que agora se tornaram apóstolos, que eles iriam receber poder do Espírito Santo para ser testemunha dele, não só em Jerusalém, mas em Samaria, na Judéia e nos confins da terra. Os discípulos receberam o Espírito Santo. Nós conhecemos Atos 2, sabemos que a glória de Deus desceu sobre aquela casa. Só que o tempo está passando e como os discípulos, os apóstolos, também eram seres humanos, também eram seres limitados, eles começam a se acomodar. Eles acham que só da obra está sendo feita ali em Jerusalém já era o suficiente. Eles estavam tão concentrados dentro de Jerusalém que no capítulo 5 a Bíblia diz que vinham caravanas de outras cidades, de toda a região, trazendo enfermos, pessoas possessas para dentro de Jerusalém, para que então os apóstolos curassem, operassem os sinais de prodígios. Só que não é isso
que Deus tinha ordenado. A ordem de Jesus foi ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de todo o poder. Mas o poder já tinha descido. Então, não tinha mais por que eles se concentrarem só em Jerusalém. Porque o plano de Jesus, ele não era um plano voltado só para o povo israelita. O plano de Deus sempre foi um plano universal. A ideia que Jesus tentava passar para os seus discípulos é que a salvação era para todos aqueles que crescem. Mas os discípulos não estão entendendo. E o que eu acho interessante é que Deus usa circunstâncias para nos tirar da zona de conforto. Perceba que tudo que importa para eles é o que está acontecendo em Jerusalém. Como eles não estão entendendo, Deus está falando: eu quero que a palavra seja pregada mundialmente. Mas eles permanecem, não era por maldade, não era porque eles não queriam, eles queriam desobedecer a Deus, não. É porque eles eram limitados. E o que eles estavam fazendo dentro de Jerusalém, para eles, já era o suficiente, já estava bom. Só que aí Deus, ele entra em cena. Vocês estudaram, acho que na lição passada, né? O Estevão, aquele que foi martirizado. Deus usa essa circunstância para despertar a igreja que está desapercebida. Deus usa a morte de Estevão para agora espalhar aqueles que estavam ajuntados somente no lugar. Depois da morte de Estevão, a perseguição foi tamanha que agora eles não podem mais ficar dentro de Jerusalém. E eles se dispersam. Uns vão para Samaria, outros vão para a Judeia. Então aquele povo que estava concentrado, ele começa a se espalhar. Só que é uma coisa boa nisso. Porque eles não estão fugindo desesperadamente, mas eles estão fugindo entendendo que aonde eles pisassem, a palavra tinha que ser anunciada. Aleluia! Porque eu entendo que as perseguições, elas não vêm para nos matar. A perseguição, ela não vem para trazer desânimo na igreja. A perseguição não vem para tirar a nossa fé. Mas a perseguição vem para que possamos ter crescimento. A perseguição não te mata, mas ela te faz frutificar, ela te faz crescer. Agora eles estão sendo espalhados e estão pregando a palavra em todos os cantos do mundo. Às vezes, quando a gente não entende o querer de Deus, Deus começa a permitir que as coisas fujam do nosso controle, para que a obra dele continue sendo feita. Aleluia. Deus usa essa circunstância para espalhar a igreja. Não é que Deus é ruim, não é que Deus queria matar Estevão. Isso fazia parte do processo, fazia parte do propósito. Porque alguém que olha, coitado de Estevão. Não, Estevão não queria ser visto como coitado, porque tudo que ele fez com orgulho. E todos estavam vendo ele sendo apedrejado. Talvez alguém te adore, talvez alguém criticou, talvez alguém pensou: ah, pra quê? Foi fiel tanto e perdeu a vida. Mas perto de morrer, mesmo sendo apedrejado, Estevão contemplou os céus abertos. Aleluia! Nós não está lendo, né? Aleluia, Jesus! Tu és maravilhoso. A igreja diante da perseguição. Deu para entender até aqui, meus irmãos? Amém. Vamos lá. Esse rapaz que bonito aqui de óculos aqui, empresta para ele aqui, só. Pode ler, não? Não, quero porque então ele vai. Aí, ó. O irmão vai representar, então. Embora perseguida, não fragmentada por conta da perseguição que foi movida contra Estevão, o evangelista enfatiza que os cristãos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. Atos 8:1, os capítulos 4 e 5 de Atos registraram a perseguição focada mais sobre os apóstolos. Líderes da igreja
O fato deles não terem se dispersado, como fizeram os demais crentes, não significa que eles também não foram perseguidos. Eles ficaram em Jerusalém porque a igreja, sob pressão e perseguição, precisava deles. O que está em foco aqui é a intensidade que a perseguição atingiu, que daquele momento em diante alcançaria todos os crentes. Deve ser também destacado que, mesmo perseguida e dispensada, essa igreja não se desorganizou nem se fragmentou, mas continuou uma igreja forte e unida. Glória a Deus. Segundo o primeiro tópico, ele está nos ensinando que quando houve essa dispersação, que todos se espalharam, aqui é só o povo, tá? Aqui é só aqueles que já tinham se convertido e que já estavam seguindo os apóstolos. Mas os apóstolos mesmo, eles permanecem em Jerusalém. Aqui, quem está fazendo essa obra de espalhar a mensagem não são os líderes, é o povo que acabou de crer, acabou de receber a palavra, mas já estão colocando em prática aquilo que estão aprendendo. Aleluia. Olha que lindo. No primeiro versículo dá a entender que era Pedro, que era Tiago, né? Dá a entender que era João, que foi espalhado, mas não. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Quem está sendo espalhado, quem está sendo enviado é o povo. Aleluia. Que tinha recebido o poder do Espírito. Olha que lindo. Se fosse nos dias de hoje, diaconisa Claudete, o povo não ia não. Não, eu vou me esconder aqui em casa, se o pastor Pedro quiser, ele que vá. Né? Não é assim? É mais fácil jogar a responsabilidade para os líderes, para aqueles que estão na frente. Mas aqui não. Nós vemos uma igreja que eles trabalham em união. Eles entendem o seu papel. Cada um recebe a sua responsabilidade e cuida do compromisso que foi colocado em suas mãos. Esse povo aqui, eles eram tão comprometidos com a palavra de Deus, que eles vendiam suas fazendas, eles se desfaziam de todos os seus pertences e se entregavam por inteiro na obra de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que eles andavam como um só povo. Todos eram iguais, todos tinham tudo em comum. Essa é a igreja primitiva. Os apóstolos, eles ficam em Jerusalém, mas não é porque estão fugindo da perseguição, não, pelo contrário. Jerusalém é onde está sendo o foco principal da perseguição. Só que aqui a lição está nos ensinando que no capítulo 4 eles já tinham enfrentado perseguição. Porque antes do povo ser perseguido, presbítero Hamilton, os apóstolos, os líderes, os pastores já tinham sido perseguidos antes. Porque é assim que acontece. Às vezes nós não enxergamos no mundo espiritual e às vezes parece que estamos sendo bombardeados e parece que o líder está tudo bem, está tudo de boa. Para quem está na frente do trabalho, está tudo bem com o pastor Hamilton, está tudo bem com a diaconisa Claudete. Eles não passam por luta, eu passo. Eles não passam. Está tudo bem com o pastor Ellison. Mas aqui nós vemos que eles lá atrás já tinham enfrentado perseguição, porque no mundo espiritual muitas vezes Satanás vai tentar atacar primeiro a nossa liderança. E muitos de nós só estamos de pé porque alguém teve que suportar lá atrás para que pudesse pagar o preço por nós nos dias de hoje. Aleluia. Aqui era fácil talvez algum rebelde se levantar no meio e falar: por que nós temos que sair e os apóstolos vão ficar aqui tranquilos em Jerusalém? Mas no capítulo 4, os apóstolos enfrentam perseguição sozinhos. E o povo, se eles não enfrentam a perseguição no capítulo 4, se eles não são resistentes, não havia essa multidão para ser espalhada
para pregar a palavra. Aleluias. Porque hoje nós somos frutos de alguém que plantou em nós. Senhor Jesus. Se hoje nós estamos aqui, é porque alguém lá atrás sofreu perseguição para poder pregar a palavra para nós. Aleluia. Alguém sofreu ataques de Satanás para que hoje nós estivéssemos aqui com a oportunidade de aprender um pouco mais da palavra. Porque nós não estamos aqui, isso aqui, essa obra, a palavra de Deus está sendo pregada aqui, não é do dia para a noite. Nós sabemos que é um processo, e a igreja ela funciona assim. Um depende do outro. Aleluia. Não tinha como ter uma igreja só dos apóstolos, mas também não tinha como ter uma igreja só da multidão. O povo precisa dos apóstolos e os apóstolos precisam do povo. A igreja ela anda em sincronia, sincronizada, porque quem está na frente precisa da ajuda do povo e o povo precisa ser auxiliado pelos líderes, por aqueles que estão na frente. Sabe o que é interessante? É que a lição nos destaca dizendo assim: essa igreja não se desorganizou e nem se fragmentou, mas continuou uma igreja forte e unida, porque eles estão espalhados, eles não estão juntos fisicamente, presencialmente, mas eles estão focados no mesmo propósito. Aleluia. Porque a perseguição ela não veio para desestabilizar aquela igreja. Não, quando fala de fragmentar é dividir em pequenos grupos. Essa igreja não foi dividida, essa igreja não ficou em desordem. Perceba que eles estão sendo totalmente perseguidos, estão sendo caluniados. Eles estão sendo perseguidos, estão correndo risco de morte, como Estevão morreu. Alguns estão indo presos, mas isso não tira a ordem de dentro da igreja. Aleluia. É uma igreja que está sendo perseguida, mas tudo está em ordem. Aleluia. Glória a Deus. Tudo, eles estão unidos, é uma igreja forte. Que não estão juntos fisicamente, mas estão juntos em espírito. Glória a Deus. Porque era o mesmo Deus. O Deus de Felipe é o mesmo Deus de Pedro e João que estava em Jerusalém. É uma igreja que não está presente dentro de uma sala, mas está em oração, orando um pelos outros. É uma igreja que ela não está totalmente focada dentro do templo, mas fora do templo ela se comporta como igreja. Essa igreja era a igreja primitiva. Não está lendo o tópico 2? A igreja em Luque. Eu vou pedir para a diaconisa Claudete ler para nós. A igreja em luto. A narrativa de Lucas destaca que uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. A palavra cáfetos, traduzida aqui como pranto, significa também choro, lamentação e luto. Lucas nos informa que esse pranto foi feito por varões piedosos. O texto não especifica quem eram eles. Alguns acreditam que fossem judeus que viviam em Jerusalém e cuja posição aos cristãos não era intensa. O contexto favorece que eram cristãos compassivos, que fizeram esse lamento antes também de fugirem ou serem dispersados. Pode ver o 3. Mas não desesperada. O fato é que a igreja pranteou Estevão, chorou por ele e lágrimas foram derramadas. Contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada, desmotivada ou devorada pela tristeza. Um de seus membros queridos e ilustre havia sido morto, trazendo consequência para todos. Mas isso não a calou, nem tampouco a impediu de manter-se entusiasmada para avançar no testemunho de Cristo. Olha que maravilhoso isso. Aleluia. Alguns varões piedosos, caridosos, vão cuidar do sepultamento de Estevão. Eles tiram uns dias ali para chorar, para plantear, para sentir a dor do luto.
mas mesmo assim, não se deixaram dominar pela tristeza. Eles não se deixaram dominar pelo desânimo. Imagina se alguém parasse ali, mas Estevão morreu. Eu não posso continuar. Não, como eu vou fazer a obra? Se eu estou triste, se eu estou desanimado, mas não. Eles entenderam que o desânimo, que a tristeza, que a dor do luto não podia tomar conta deles. Não podia impedir eles de continuar fazendo aquilo que foram chamados para fazer. Glória a Deus. Porque a tristeza ela não pode te parar. A tristeza ela não pode tirar o seu desejo de estar aqui no culto. Aleluia. Nós não podemos ser dominados pela tristeza. Porque todas as vezes que demos lado para a tristeza, nós vamos ficar paralisados. Há tempo de chorar, há tempo de prantear, mas há tempo de sorrir. Há tempo de alegria. Eles entenderam isso. Eles entenderam que eles não podiam se apegar naquele luto. Eles entenderam que devia sim fazer o sepultamento, mas bola para frente. Porque eles entenderam que o que Estevão tinha feito tinha contribuído para o reino. Estevão fez uma coisa muito linda, ele morreu pregando. Aleluia. Morreu pregando a palavra. Será que o cara gostava de pregar? Será que ele gostava de falar do amor de Deus? Aleluia! Estevão já tinha sido recebido, porque ele mesmo diz, eu vejo o Filho do Homem à destra do trono. E eles planteiam ali por um tempo, mas continuam com a obra. Glória a Deus! Trazendo isso aqui para outro sentido. E quantas vezes se apegamos com pessoas e quando as pessoas vão embora, paramos no tempo. Ai meu Deus, não, se tirarem o presbítero Hamilton, diaconisa Claudete daqui, eu vou parar. Eu vou sair. Ou se não, quando alguém sai, fica tempos lamentando. Nossa, mas como Cicrano era tão bom quando estava aqui com a gente. Depois que Cicrano saiu, não sei o que aconteceu, eu desanimei. Alguém já ouviu isso? Depois que Cicrano saiu, rapaz, parece que o culto não é mais a mesma coisa. Não, meus irmãos. Não podemos se apegar em pessoas que estão no nosso meio. Nós temos que se apegar somente em Deus. Glória a Deus. Entra a gente, sai gente, Deus sempre permanece na casa. Glória a Deus. Nosso problema é se apegar. Se apegar com pessoas. Pessoas que são próximas, pessoas que às vezes nos beneficiam. E quando se apegamos, erramos. Porque as pessoas não podem estar sempre conosco. As pessoas não podem ter todo momento comigo. Chega o tempo que o meu caminho não vai mais cruzar com de alguém. Lembra de Abraão e Ló? Imagina se Abraão tivesse totalmente apegado com Ló. E não deixasse Ló embora. Nada do que Abraão viveu ele teria que viver. E novamente nós vemos uma circunstância onde Deus permite que os pastores de ovelha, pastores de gado, de Ló e de Abraão se desentendam. Aí Abraão entende, Deus não quer. Deus não quer eu andando com Ló. Porque às vezes Deus permite a contenda. Quando Deus quer nos afastar de algumas pessoas, Ele permite a contenda. E às vezes está tendo contenda, não fez as pazes, já se desentende de novo. Não está entendendo que Deus não quer você andando com certas pessoas. Aleluia! É um perigo quando eu me apego em alguém. Quer se apegar? Você se apega com a esposa, com o marido. É verdade. Quando nós se apegamos muito numa pessoa, presbiteriano, nós tornamos prisioneiros deles. Por isso que o apóstolo Paulo disse, prisioneiro de Cristo que sou. Porque realmente,
Ele estava preso a Deus. Então, se quer ser prisioneiro de alguém, seja prisioneiro de Cristo. Esteja mesmo preso na obra dele. Esteja preso na oração mesmo. Esteja preso na sua palavra. Aleluia. Porque se tem alguém que devemos se apegar, é com a presença de Deus. Maravilhoso. Aleluia. 2. A igreja que evangeliza. Talvez ela não vai querer, mas eu quero que Nicole leia. Aleluia. Glória a Deus. A igreja que evangeliza. 1. Evangelização centrada na palavra. Em Atos 8,4, lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Esse versículo mostra que a igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo, ou seja, cheia da presença divina para levar a mensagem de Jesus adiante. Mas, além disso, a igreja de Jerusalém também era focada na palavra de Deus. Os cristãos que foram espalhados por diferentes lugares não pararam de falar sobre as boas novas de Jesus. A igreja primitiva operava sob o Espírito Santo e era, portanto, firmada na palavra de Deus. Sua fidelidade à mensagem do reino resultou em muitas conversões, milagres e libertações. Se queremos evangelizar com êxito, também precisamos viver pelo poder do Espírito e estar centrados na Bíblia. Glória a Deus. Isso é muito bom nos dias de hoje. Nós vemos aqui, essa era uma igreja que crescia dia após dia. Cada vez mais essa igreja crescia. Quanto mais eles pregavam, mais pessoas se convertiam. Aleluia. Havia sinais de prodígio, havia muitos milagres. Glória a Deus. Coisas que é difícil de ver nos dias de hoje. Mas a salvação aqui não era por causa dos milagres. Não era só porque os apóstolos eram cheios do Espírito Santo. Era porque eles pregavam a palavra. Glória a Deus. Aleluia. E não mudou. Quer dizer, mudou, mas não devia ser mudado. E quando a gente olha aí fora, 15 louvores e 15 minutos de palavra. Eu já contemplei isso. É, Jesus. Aleluia. E quantos têm atraído multidões com esse movimento? O movimento do louvor, né? O movimento da atração. Faz de tudo para que as pessoas sejam atraídas para aquele lugar. Mas eu glorifico a Deus por este ministério que ainda preza pela palavra de Deus. Porque é a palavra que liberta. Eu posso aqui fazer alguma coisa aqui que vai chamar sim a atenção de jovens, vão vir, mas vão continuar sendo a mesma pessoa. Porque o que muda a minha vida é a palavra de Deus. Aleluia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É verdade, essa palavra aqui, ela dói. Ela dói por quê? Porque nós somos seres humanos, cheio de falha, cheio de erro. E todas as vezes que a palavra vem dura, ela dói. Muitas vezes ela até constrange. Muitas vezes dá até vergonha. Você se sente envergonhado com aquilo. Mas aquilo te cura. Aquilo te sara. Porque é a palavra de Deus que te transforma. Aleluia. Porque todos chegaram aqui de um jeito, mas deixou a palavra entrar no coração e por isso foram lapidados, foram moldados e hoje são servos de Deus. É através da palavra. Glória a Deus. Aleluia. Uma igreja que cresce é uma igreja que prioriza a palavra de Deus. E quando eu falo de crescimento, eu lembro aqui do que foi lido aqui na Verdade Prática. Olha, a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Uma igreja que cresce é uma igreja que está lotada. Ela cresceu em pessoas. Ela cresceu ali, num lugar, dentro de um templo. Mas a igreja que verdadeiramente cresce é uma igreja que ganha almas. Aleluia. É uma igreja que ela não atua dentro de 4 paredes, mas ela faz a diferença fora do templo. Aleluia. Ele não está na igreja, ele não está no culto, mas ele está pregando no trabalho. Aleluia. Ele está pregando no meio da família. Ele visita famílias que necessitam. Essa
é a igreja que está crescendo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver o tópico 2, pode ser o Kleber. E evangelização centrada em Cristo. Filipe, um dos 7 escolhidos para servir na igreja, também foi disperso, e ao chegar a Samaria, lhes pregava a Cristo. Como já vimos, um ministério bem-sucedido precisa ser fiel à palavra de Deus, mas também deve ser totalmente centrado em Jesus. Filipe não pregava as ideias da moda, mas sim a mensagem da cruz. Cristo era o centro de sua pregação. Assim, a evangelização precisa ser focada em Jesus. Qualquer pregação que não tenha a cruz como base se torna vazia. É a mensagem da cruz que transforma vidas, trazendo cura, libertação e salvação. Foi por isso que a campanha evangelística de Filipe em Samaria teve tanto impacto. Muitas pessoas foram salvas e libertas. Portanto, não devemos colocar nossa confiança em estratégias humanas, mas priorizar nossa ação no poder do Espírito e na força da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Isso é muito interessante. Quando diz assim, ó, Felipe, ele não procurou um modo ali, né? Uma estratégica. Não. Uma estratégia para querer ganhar aquele povo, não. Ele anunciava a Cristo. Aleluia! E é muito interessante que fala, né? Qualquer pregação não seja baseada em Cristo, no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, não é uma pregação que tem êxito. O que vai você ver hoje, você pega, vai assistir o vídeo, primeiro que o camarada não está nem de pé, está sentado. Sentado numa cadeira, palavras motivacionais, né? Palavras que falam de tudo, usam ilustrações, e só fala que nós vamos vencer, só fala que vai dar tudo certo, e não prega que realmente está na palavra. É uma palavra que ela te alegra, talvez você que esteja triste, até se anima com aquilo, mas ela é uma alegria momentânea, porque logo você vai enfrentar os processos, e você vai ver que as coisas não funcionam daquele jeito. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus é diferente. Eu disse aqui anteriormente. Ela é uma palavra que ela te confronta, mas ela te salva. Vamos correr aqui, até quase acabando meu tempo. Tópico 3. A igreja que dá suporte à evangelização. Olha eu. Do Senhor. A igreja que dá suporte à evangelização. O suporte da igreja. No livro de Atos, lemos que os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Essa passagem mostra que a igreja de Jerusalém dava suporte e completo apoio ao trabalho que era feito fora de seus muros. Quando a igreja começou a sair fora de seus portões, os apóstolos procuraram dar apoio e suporte ao trabalho evangelístico e missionário. Não basta mandar missionários, é necessário dar suporte na missão que realizam. Aleluia! A igreja que disputa. Lucas mostra que os apóstolos, tendo ido a Samaria, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Esse texto mostra, além do apoio dado ao ministério de Filipe, o trabalho de discipulado da igreja. Fazia parte da doutrina dos apóstolos o ensino sobre a iniciação cristã, que envolvia o ensino sobre a conversão, o batismo nas águas e a capacitação do Espírito. O texto bíblico diz que as pessoas aceitaram a palavra de Deus, isto é, se converteram e foram batizadas nas águas. Contudo, por uma razão não especificada, aqueles crentes não haviam recebido o Espírito Santo. Questão do suporte aqui, isso é uma coisa simples, né? Ele está falando que igreja que cresce é uma igreja que dá crescimento, Aleluia. que dá suporte
Perdão. Aleluia. Aleluia. Dá suporte para o missionário, né? É o que nós fazemos com a missionária Thalita. Aleluia. Ela está lá, mas nós estamos daqui ajudando ela. Glória a Deus, aleluia. Muitos contribuindo, muitos orando, muitos conversando, porque também, a missionária Thalita está lá, que benção. Sente até orgulho, mas manda uma mensagem. E às vezes a pessoa está lá, se sente até sozinha. Nossa, parece que ninguém lembra de mim lá. Mas não, a igreja que cresce é uma igreja que dá suporte Aleluia. para Glória a aqueles Deus. que vão fazer a obra. É a mesma Aleluia. coisa que o pastor Elis mandasse aqui o presbítero Hamilton, já conhece Caladete, e não quisesse saber mais. Não perguntasse nunca, embora eles nunca levam nada lá. Mas seria a mesma coisa que estivesse aqui, ó, abandonado, mas não. A igreja que cresce é uma igreja unida. Aleluia. É uma igreja que Glória se a Deus. preocupa, né? É uma igreja que ela se preocupa além do que está no seu alcance, além do que aquilo que ele está fazendo. Ah, eu estou aqui, já está de boa para mim, eu estou congregando aqui, já tenho meu cargo, hoje já faço parte do grupo, não preciso ajudar ninguém, não. A verdadeira igreja é a igreja que dá suporte, Aleluia. que oferece ajuda Glória para a aqueles Deus. que estão fazendo a obra. E aqui, Pedro e João descem a Samaria. Felipe já tinha começado a obra. Felipe já estava fazendo ali. E muitos já tinham sido batizados. Muitos já tinham aceitado a palavra. Mas não havia ainda a manifestação do Espírito Santo. Aqueles crentes já tinham aceitado, já tinham se batizado, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. É, Deus. Aleluia. E a lição, ela enfatiza uma necessidade que a igreja tem de receber o Espírito Santo. Aleluia. Porque o Espírito Santo é aquele que nos convence do nosso pecado. Nós não temos que ter o Espírito Santo somente para ter alegria na casa, quando desce, né? A presença, aquela alegria, aquele movimento. Mas o Espírito Santo ele não é só isso. Há uma necessidade de ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que abre os nossos olhos. Glória a Deus. O Aleluia. Espírito Santo é aquele que nos faz ouvir a palavra, que nos faz lembrar. Todas as vezes que pensamos ou falamos coisas que desagradam a Deus, automaticamente a nossa consciência funcionou para, não era para mim ter falado, não era para mim ter pensado. Isso não vem de você, isso não é a sua consciência, é o Espírito Santo dentro de você te mostrando que você errou. E Pedro e João descem até Samaria para impor as mãos. E a Bíblia diz que quando eles chegam, eles começam a impor as mãos. E o Espírito Santo começa a descer sobre a vida daquelas pessoas. E aquelas pessoas foram mudadas. Aquelas pessoas foram transformadas. E foi visto ali um movimento ao qual nunca tinha sido visto antes. Porque quando se envolvemos com o Espírito Santo, ele traz novidade da nossa vida. As coisas começam a mudar ao nosso redor. As coisas começam a mudar dentro da nossa casa. Porque o Espírito Santo, ele traz movimento na sua casa, na sua vida espiritual. Possa ser que você chegou aqui parado nessa noite, mas o Espírito Santo vai fazer você se movimentar em uma coisa nova. Porque o Espírito Santo, ele sempre está em movimento. Às vezes queremos ficar parados. Às vezes até se acomodando alguns dias. Daqui a pouco você se sente incomodado. Você fala, meu Deus, não aguento. Eu preciso orar. Eu preciso buscar. É o Espírito Santo. Glória a Deus. Batendo na porta. Aleluia! E Pedro já entenderam, não basta só aceitarem a palavra. Não basta só serem batizados. Eles precisam receber o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Glória a Santo, Deus. além de ser alguém que nos mostra que devemos ser melhores, o Espírito Santo, ele é alguém que nos capacita. Perceba que Jesus, ele não ordena aos apóstolos, já saem pregando. Olha, já vão, podem ir fazer a obra, não. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de todo o poder do Espírito. Aleluia. Jesus mesmo já estava dizendo para ele, olha, vocês têm uma obra, vocês têm uma chamada, mas sem o poder não tem como. Sem o Espírito Santo não tem como. Sem a minha presença não tem como. É preciso ter
o Espírito Santo todos os dias. Aleluia. Deus maravilhoso. O 3 aqui é basicamente o que eu falei. Não está lendo a conclusão, né? Para acabar no horário certinho. Agora eu vou ler. Nesta lição, vimos como o Evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro: a palavra de Deus e a cruz de Cristo. Sem Cristo e sem a Bíblia não há Evangelho. A Bíblia não destaca métodos que Felipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Este é o exemplo que devemos seguir. Amém, meus irmãos? Todos aqui entenderam a lição nesta noite? Glória a Deus, aleluia. Essa aqui é a minha oportunidade, em nome de Jesus. Deus. Aleluia.